ao 13. Porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação, ou seja, em Israel, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Mas aqui diz que ele foi para a Arábia. Irmãos, o que nós temos na Arábia? Hoje, não precisa nem de ir naquela época. O que é a Arábia hoje? A Arábia hoje é deserto. A Arábia é deserto. Algumas cidades foram construídas na Arábia Saudita, né? Construiu cidades ali, mas é deserto. O Catar está na Arábia, mas ali era deserto. A Arábia é deserto. Então Paulo foi para onde? Paulo foi para a Arábia. E veja bem, irmãos, quantos anos Paulo ficou na Arábia? Eu li agora aí. 3 anos. Olha só, 3 anos Paulo ficou na Arábia. O que Paulo ficou fazendo na Arábia esses 3 anos? Esses 3 anos de Paulo na Arábia, sabe o que me faz pensar, irmãos? Me faz pensar, quanto tempo os discípulos ficaram com Jesus enquanto estavam aqui, Jesus estava aqui neste mundo? 3 anos. 3 anos. E agora fica ali Paulo, 3 anos na Arábia, num deserto, irmãos. Antes de começar qualquer coisa, Paulo se converteu, teve aquela visita de Ananias, mas até então Paulo não conhecia mais ninguém. Não conhecia Pedro, só de ouvir de falar. Não conhecia João, não conhecia Tiago, nada. O que ele fez? Deus o levou, o tirou de Damasco e o colocou lá na Arábia. Lá ele ficou 3 anos, num deserto, irmãos. E esses 3 anos aí ele teve a revelação do que era evangelho, meus irmãos. Porque a conversão de Saulo foi um grande milagre que nós temos aqui do cristianismo. Porque ele mesmo vai dizer, eu era extremamente zeloso, ele vai falar em Filipenses, eu era hebreu de hebreus. Eu era hebreu, vamos dizer assim, ao quadrado. Eu era extremamente radical. Eu era zeloso, eu era fariseu de fariseu. Eu matava por esta causa. Mas o 3 anos, ele não registra isso aqui. Ele não menciona. Paulo não fala muito da biografia. Quem conta um pouco no livro de Atos é Lucas, que vai contar um pouco para a gente. Quem conta um pouco da conversão dele é Lucas, mas Paulo mesmo não fala. Mas ele vai dizer que este evangelho ele recebeu por uma revelação de Deus, meus irmãos. Por isso que quando tentaram desentoar, quando tentaram distorcer o evangelho, Paulo foi lá na mesma hora, e ele escreve esta carta aqui, ó, não aceitando. E ele fala claramente, eu estou boquiaberto, como é que vocês se submeteram à circuncisão, achando que através da circuncisão vocês serão salvos. Vocês estão anulando o sacrifício de Cristo, quando vocês colocam qualquer elemento adicionado ao Evangelho. Nós somos salvos unicamente, irmãos, por conta, volte para a sua Bíblia, o versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Foi voluntário, foi espontâneo, tá bom? Ele não foi preso amarrado, né? Jesus não saiu sendo caçado aí. Amanhã vamos procurar Jesus, procurado. Não, de forma alguma. No tempo certo, na hora certa, no dia aprazível, no momento certo, o Senhor falou, eu vou para Jerusalém para morrer.
e ele foi, e quando lá chegou, ele foi lá para cima. Satanás tentou tirá-lo de cena por diversas vezes. Tentou até dar um trono para ele, tentou até dizer: te darei tudo, mas não vá para lá. Mas ele foi. Ele foi. O diabo não tocou em nada em Jesus. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele tomou aquela cruz de dor por mim e por você. E isso é poderoso para salvar a humanidade, meus irmãos. Lamentavelmente, às vezes a igreja com seus dogmas, com as suas coisas, né, começa a colocar uma coisa aqui, outra colar, começa a encher, e nós temos que tomar cuidado para que isso aí não venha perfurar, para que isso não venha atingir a pureza do Evangelho, que é o que nos faz realmente crente e salvo. A nossa salvação está garantida exclusivamente, irmãos, na morte de Jesus, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, meu e seu pecado. Já vamos finalizar, meus irmãos. Este aqui é o Evangelho. Qual é a boa nova? A boa nova é que Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, deu-se por nosso pecado para nos resgatar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Tudo foi segundo a vontade de Deus. Tudo. Todo aquele plano ali era propósito de Deus. Isto é o Evangelho. Então, meus irmãos, finalizando aqui essa primeira parte, né? 3 anos, Paulo recebeu o Evangelho. E depois Paulo começou a pregar este Evangelho. E algumas pessoas não me entenderam e começaram a dizer: Paulo é o inovador da história. Paulo é o inovador, trazendo coisas novas, no sentido pejorativo. Não, não pode isso. Nós temos 1500 anos de história. Não pode. Sempre foi a circuncisão. Isso foi dito a Abraão. Está lá no capítulo 16, 17. Isso foi dito a Abraão. É a circuncisão, é o sinal do povo que é separado por Deus. Como é que ele vem pregando agora aí que tem outra forma de ser salvo? A única maneira de entrar na aliança, de fazer parte desta aliança, é passando pela circuncisão. Errado, meus irmãos. A única forma de fazer parte dessa nova aliança é entregando a vida a Jesus, é reconhecendo que nós somos pecadores, é reconhecer que Jesus Cristo é poderoso, que Ele morreu, que deu sua vida, que era Deus, Ele se fez homem, deu a vida por nós, morreu, ressuscitou, hoje está lá com o Pai, Ele, o Pai é um, está o Espírito Santo aqui na igreja, mas é como fosse Jesus aqui em nosso meio, porque o Espírito, o Pai e o Filho é a mesma coisa. Este é o Evangelho, meus irmãos. Este é o Evangelho que Paulo não aceitou de forma alguma que isso aqui fosse deturpado. Nós vamos parar por aqui, porque por conta disso aqui, sabe o que teve de acontecer? Por conta disso aqui, eles tiveram de fazer um concílio. Por conta disso, irmãos,